Olá, meus caros e queridos alunos, Matemática e Realidade, tudo bem com vocês? Professor Ramon falando. Gente, vamos iniciar agora um curso sobre limites, tá? Eu comecei o curso de integrais, mas para saber integral você tem que saber limites e derivadas, enfim. E eu gosto, assim, de gravar as aulas, então vamos falar um pouco sobre limites, tá? Gostou da ideia? Clique em curtir, faça comentários, não deixe de se inscrever no canal para não perder as novidades, tudo bem? Vamos lá então? Então vamos iniciar com a noção intuitiva de limite, tá? O que é um limite? O limite, ele acontece quando a gente tem uma variável, né, x, tendendo a uma certa coisa, né, um outro número, um outro objeto, alguma coisa, né? No caso são números que a gente trabalha, né? Então a gente pega esse limite, né, e a gente coloca um objeto aqui, A, e isso aqui dá um certo valor, né? Então, quando eu falo de limite, eu estou falando de aproximação de algum objeto matemático por meio de uma relação aqui entre alguma coisa, né? No caso, um número tendendo a outro. No caso aqui, se eu fizer essa relação com os lados de um polígono, né? Em geral, esse polígono é regular e inscritível, tá? Pode ser inscrito numa circunferência, aqui é a circunferência. Quando eu faço esse lado tender ao infinito, o que vai acontecer? Intuitivamente, a gente vai ter esse círculo aqui, certo? Então, o que acontece, gente? Perceba que se eu traçar aqui o primeiro polígono, né, que tem 3 lados, que é o triângulo, certo? Eu vou ter uma área aqui desse tamanho aqui, né? Para tentar cobrir, certo? Repare que conforme eu vou aumentando, a área vai diminuindo, né? Ó, tá vendo? Agora é só essa daqui. Agora eu vou aumentar ainda mais, ó. Então vai ficar só essa parte aqui, só, tá vendo? Só essa parte aqui que está na região verde, né? Fora da região verde. Então, primeiro fora da região vermelha, fora da região azul e agora fora da região verde. Fora da região verde ficou muito próximo. Aí, se eu quiser, por exemplo, traçar um hexágono aqui, ele vai ficar ainda mais assim complicado da gente trabalhar, entendeu? Aí, ó, ele vai ficar ainda mais próximo, entendeu? Então, o que eu quero dizer, eu não sei se ficou muito bom, mas enfim. O que eu quero dizer, ó, vai ficar bem pequenininho, tá vendo? O que eu quero dizer é o seguinte, que quando você aumenta os lados, o número de lados, né, a quantidade de lados de um polígono regular, quando esse número de lados você manda ele para o infinito, ele vai dar exatamente a circunferência, tá bom? Então essa é a noção intuitiva de limite, tá? Eu estou aumentando o número de lados e quando esse número de lados ele vai aumentando, a figura, né, esse polígono inscritível, ele vai tendendo a um círculo, tá? Vai ter uma hora que vai ficar bem pequenininho assim, ó, tá vendo? Opa, peraí. Bem minúsculo mesmo, né? E vai tender praticamente aqui a circunferência, né? Vai ter uma faltinha muito pouca, né? Então é isso, gente. Essa é a noção intuitiva de limite que eu queria passar para vocês. Falando um pouco sobre limites agora. Qual é a notação de limite? Né? A gente vai ver a notação melhor, mas vamos ver aqui que é assim, ó, limite, né? Vamos falar um pouco sobre limites agora envolvendo funções. O que são funções? Funções são relações entre dois conjuntos, por exemplo, A e B, onde para cada elemento desse primeiro conjunto eu associo a um único elemento do segundo conjunto. Isso aqui é uma função, tá?
Então, se, por exemplo, eu tiver f de x igual a 2x, eu estou associando cada número com seu dobro, tá? Se o x vale 0, vou começar do x igual a 1, né? Então, o f de x vai valer 2, né? 2 vezes 1, 2. E aí, com essa informação, a gente marca aqui o 1 associando-se com o 2. Tudo bem? Mas, enfim. Então, essa seria mais ou menos a noção de limite de funções. Podem copiar aí, vou apagar. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Olha, como que a gente vai... essa foi a noção de função, aliás, né? Perdão. Então, a gente vai pegar essa função e a gente vai tomar um limite dela quando o meu número, que é a minha variável, está tendendo a alguma coisa, tá? Então, observe o gráfico da função f aqui. Ó, desenhei até melhor agora, né? Deixei ela mais certinha aqui. Então, repare esse gráfico dessa função f. Eu vou ter que apagar aqui um pouquinho. Caramba. Erros de gravação. Enfim, observe o gráfico aqui da função f. Não sei se melhorou para vocês, mas enfim. Observe esse gráfico aqui da função f, tudo bem? Então, esse é o gráfico de f. Repare que quando eu calculo o limite de uma função, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a variável e aproximando de 2. Ah, professor, o que é variável? O que é aproximação? Então, essa notação aqui indica o eixo x. Tá? Essa notação indica o eixo x. Então, cada x que eu estou aqui tentando atribuir imagens dessa função aqui. Ou seja, eu estou pegando cada x e associando um f de x. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse 1 aqui, eu associo a esse ponto aqui. É o f de 1, né? Então, repare que para cada ponto aqui no eixo x, eu associo uma certa imagem. Tá? Então, é essa noção que vocês têm que ter para funções. Tudo bem? E eu estou pegando 2 aqui e ele está definido certinho, valendo 2. Tudo bem? E aqui, o 2 no 3 não está definido. Tá? Fiz de propósito. Então, isso aqui é domínio, isso aqui é imagem. Isso aqui é domínio, isso aqui é imagem da função. Tudo bem? Então, isso aqui é com respeito ao domínio e isso aqui é o que vai acontecer com a imagem. Tá? Por exemplo, quando eu aproximo de 2 pelo lado direito, quem é o lado direito, professor? Esse daqui, ó. Esse é o lado direito, ao lado da sua posição que está no notebook, no celular, certo? Sua perna direita, né? A mão direita que é com que você escreve, tá bom? A mão de destro. Então, esse é o lado direito, tudo bem? Eu falo isso, gente, porque tem muita gente que não tem noção ainda de direita e esquerda, tá? Eu tô falando de gente adulta, é meio complicado essa situação, mas vamos aprender, né? A mão direita, destro, né? Então, nós estamos falando dessa parte aqui. Então, conforme eu aproximo o meu x, o que significa aproximar o x? É pegar um x aqui. Então, eu peguei um x aqui, tá longe, né? Então, tá longe. Vamos pegar mais perto. Vamos pegar aqui agora. Peguei o x aqui, ele vai para cá. Aproximadamente, tá? Deixa eu pegar aqui para facilitar, né? Agora eu vou pegar um x aqui. Então, vou pegar mais ou menos aqui. Opa, melhorou, né? Melhorou. Então, pegando agora um x meio próximo daqui. Opa, tá melhorando, tá ficando bom. Então, repare que ele está tendendo cada vez mais a 3. Então, a gente escreve que o limite de f de x quando x tende a 2 para o lado direito é 3. Da mesma forma, quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, que é o contrário do direito, né? É a outra mão, correto? Basta lembrar da mão direita, a esquerda é automática, né? Ótimo. Então, se vocês entenderam, vamos lá. Então, ó, aproximando aqui as imagens da função, se eu chegar perto aqui, ó, eu vou pegar a função aproximando cada vez mais desse 2 aqui, certo? Tudo bem, gente? Então, essa é a noção de limite. Então, o limite de f de x quando x tende a 2 para o lado esquerdo, tá? Direito é essa notação mais aqui, né? Esquerda é menos, tá? É 2.
repare que esses números são distintos. Então, o limite, nesse caso, os limites laterais, né? A gente chama de limite lateral isso aqui, né? Eles são diferentes. Tudo bem? Né? A gente vai ver depois que o limite não existe, tá? Esse limite aí, por ter números distintos, ele não existe, tá? Então, agora vamos falar um pouco sobre limite e continuidade. Tudo bem? Bom, limite e continuidade é o seguinte: como que a gente associa funções que têm uma propriedade que se chama de ser contínua, tá? Uma função ela é contínua quando ela não possui saltos. O que é salto? Por exemplo, ela não possui justamente esse comportamento. Olha, saltou. Saltou aqui já era, né? Ó, saltou aqui, saltou nessa região aqui já era, certo? Ela não é contínua. Ela não é contínua em x igual a 2, tá? No caso, x igual a p, né? Ela não é contínua em x igual a 2, né? P valendo 2 não é contínua em x igual a 2, certo? Então, o que acontece é o seguinte, eu estou usando a notação também do Guidoriz, né? No caso aqui, x igual a aqui, né? Se eu tenho um x valendo a minha função leva na imagem f de a, tudo bem? Então, repare que os limites laterais, se eles forem iguais, né, vamos calcular eles vão dar f de a. Por quê? Porque quando a função é contínua, os limites laterais eles são iguais, tá? Que é justamente igual ao limite da função, quando x tende a esse ponto. Então, fazendo uma generalização, né, o que estamos trabalhando agora, que são com números a, x e y, né? Esses números são números reais aqui, né? Números reais quaisquer do eixo x, e as imagens respectivas, vai ser f de x, f de a e f de y, tudo bem? Respectivamente. Então repare que a ideia é a seguinte, ó, quanto mais eu me aproximar, deixa eu pegar aqui, né? Repare que quando a função não tem salto, é uma maravilha, né? O matemático ele gosta muito de funções, de trabalhar com objetos que são bem comportados. A física também, né? Opa, aqui, beleza. Agora repare aqui, ó, olha só, como que é bonito isso, né? Por quê? Porque aqui, ó, ele vai tender ao mesmo limite, tá vendo? É o mesmo limite. Então realmente vai dar f de a, tá? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Ó, já ia errando direita e esquerda, hein? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Tudo bem, pessoal? Então é isso, tá? Se você quiser copiar, pode pausar o vídeo nessas partes aí que eu tô falando, tudo bem? Então, o limite de f de x com x tende à direita é igual ao limite de f de x quando x tende a pela esquerda, que é o limite de f de x quando x tende a, que é f de a. Tudo bem? Agora vamos, para terminar o vídeo, a gente vai falar da definição formal de limite, tá? A definição formal de limite é uma coisa um pouco complexa, tá? Para quem está vendo a primeira vez, né? É meio puxado, né? O Ferreto, ele falou de forma maravilhosa, mas deixa eu colocar no meu canal também a minha ideia, tá? Então, o que é a definição formal de limite? Limite, ele tem uma definição, tá? Os matemáticos, eles definiram dessa forma, porque é a forma que mais convém aí para quando o assunto é limite, tá? Quando o assunto é esse operador aqui, o limite, certo? Vamos ver depois que quando eu tenho uma constante, essa constante passa para fora, então o limite é como se fosse um operador, tá bom? Ele é um operador, assim como a derivada também é. Tá? Pretendo criar um curso depois. Bom, enfim, vamos lá. Então, quando eu estou falando aqui de limite, a função sequer precisa estar definida no ponto, tá? Repare que tanto definido no ponto quanto não definido no ponto, não teve problema algum. Aqui teve problema, né? Porque teve salto. Mas ela não precisa estar definida no ponto. Ela não precisa. Não tem necessidade alguma, tá? Bom, então, o que a definição formal de limite nos fala? Ela fala assim que para todo epsilon positivo existe um delta positivo de tal forma que para todo x no domínio da função, satisfazendo essa propriedade, né, módulo de x menos a maior que zero menor que delta, implica que o módulo da f de x menos l menor que epsilon. Caramba, professor, do que você está falando? Então, vamos ver, entender direitinho. Então, quando ele fala que o limite de uma função é isso, né? Ele está aproximando os valores aqui, conforme eu expliquei no começo da aula, tá? Tudo bem, pessoal?
Quando eu falo de limite, eu estou falando que para cada epsilon existe um delta. Então, quando eu estou falando de epsilons e deltas, eu estou tratando de intervalos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho L e aqui eu tenho A, tá? Então, eu estou falando que existe um epsilon, ou seja, existe um valor aqui que quando eu somo ele e quando eu subtraio ele, ou seja, quando eu obtenho um intervalo, né? L menos epsilon, L mais epsilon, né? Um intervalo, notação de intervalo, essa daqui, gente, ó. Né? Aqui, aberto, né? Fechado, certo? Mas no caso vai ser um intervalo aberto. Quando eu somo epsilon e diminuo epsilon, né? Que epsilon é um número positivo, certo? Se eu pegar todos os intervalos possíveis, né, para todo epsilon positivo, ou seja, se eu pegar, por exemplo, eu pego um epsilon, eu pego um L mais epsilon aqui, ó. Opa, aqui, ó. Eita. Aqui e um L menos epsilon aqui, né? Que epsilon é a mesma distância, né? Então vamos ter a mesma distância daqui, aqui e daqui, aqui. Tudo bem? Enfim, não vamos enfatizar muito isso. Então veja, se eu pegar esse intervalo aqui, professor, mas é muito abstrato. Por quê? Porque eu posso simplesmente pegar, muito bem, é abstrato mesmo. Eu posso pegar esse daqui e esse daqui. Então, eu estou pegando todos os intervalos. Para todos esses intervalos, existe um intervalo. Então, para todos esses intervalos em y, existem os intervalos em x, ou seja, existem os deltas, que eu poderia pegar muito bem aqui o a menos delta mais pequeno ainda, né? Por isso que nos livros escreve tão pequeno quanto se queira. Então, é que a definição de epsilon e deltas, eles são, na verdade, eles são números muito pequenos, tá? A gente chamaria eles de infinitesimais. Mas, enfim, em notação básica seria assim, a menos delta, a mais delta. São números muito pequenininhos, tá? Que a gente pode pegar tanto aqui só para que a função seja contínua aqui, para que dê tudo certo com a função. A gente gosta de coisa bem comportada, a matemática é assim. Então, para todo intervalo, né, vamos dizer assim, para todo número que eu escolho um intervalo em y, existe um número em intervalo em x, sempre vai existir esse número. Por exemplo, se eu escolher aqui e aqui, eu posso obter que existe aqui e aqui, certo? De forma que vai dar certo, tá? É como se fosse isso, tá? Então, vamos escolher, né? L mais epsilon, L menos epsilon. Repare que existe esses outros intervalos aqui, né? Ok? De modo que para cada x no domínio da f satisfazendo isso. Professor, o que significa módulo? Vamos lembrar. É a distância de um ponto até a origem, né? O módulo de x, né? Só que aqui é módulo de x menos a, então a gente interpreta como a distância de x até a. Então, se a distância de x até a for menor que delta, professor, o que significa isso? Significa que eu vou pegar um x nesse intervalo aqui, ó. Por quê? X, olha o x aqui. X menos a tá menor que delta? Tá, né? O delta é essa distância aqui, ó. Tá vendo? Eu acho isso bonito, sabe, gente? Então, olha o x. E x está aqui, né? Eu não vou pegar um x que está aqui. Por quê? Porque esse x, a distância entre x e a tá dando maior do que delta, certo? Tá dando maior. Então, não é. Então eu tenho que pegar um x por aqui. No máximo aqui, no máximo aqui, né? Em matemática avançada a gente diria o máximo supremo desse intervalo, enfim. Então a gente tem que pegar aqui, ó. Aqui, 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 tá bom? Então vamos pegar um x aqui, tá? Vamos pegar ele aqui. Tal que se a distância de x menos a é menor do que delta, agora você entendeu a definição, né? A distância de f de x até L, ou seja, o módulo, né? A gente interpreta como distância. A distância da imagem f de x até L, se ela por algum acaso cair aqui, por exemplo, né? Ela não vai cair para fora, entendeu? Se ela cair aqui e vamos relembrar, né? Quem é epsilon? Epsilon é essa parte aqui, né? E quando eu somo epsilon, isso aqui vai dar epsilon, correto? Concorda comigo, gente? E aqui, quando eu subtraio, o epsilon vai para cá, tá? Então, f de x menos L vai ser menor do que epsilon. Pronto, a gente interpretou. Ou seja, para todo intervalo em y, existe um intervalo em x, tá? Sempre existe um intervalo em x. Tal que para cada x no domínio da função, tá? Que tem que estar no domínio,
Se a distância de x até A ela menor do que delta, ou seja, se x está no intervalo de A menos delta a mais delta, então a f de x tem que estar nesse intervalo aqui, ela tem que estar necessariamente. Tá? Por quê? Porque se ela estiver aqui, não vai ter erro, não vai ter como a função não ser contínua. Entendeu? Porque a gente sempre vai ter o limite. Ó. Então, no meu exemplo, deixa eu ver aqui, no meu caso do exemplo aqui, se essa distância aqui é menor do que delta, essa distância aqui é menor do que epsilon, então sempre vai fechar numa barrinha, né? Certo? Então, bom, eu espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Vai sempre fechar na barrinha. No caso aqui eu tomei f de x, né? Deixa eu melhorar essa explicação aqui, gente. Ó, então vai sempre fechar nessa barrinha aqui, ó. Nessas faixas aqui. Vai fechar nessa faixa aqui. E a função, ela é bem comportada nessa faixa, né? Deixa eu mudar a cor aqui. E a função, ela vai ser bem comportada aqui, ó. Aqui e aqui. Nessas faixas aqui. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e entendido a ideia aí da definição formal de limite, continuidade e limite de funções, tá? Grande abraço, bons estudos e até mais, gente. Falou!